Glória a Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Irmãos, vamos dar continuidade na nossa meditação na Santa Palavra de Deus. Nós estamos meditando no livro de Efésios, capítulo número 5. E a nossa meditação será a partir do versículo número 14, versículo 1 até o 21, na Palavra de Deus. E depois nós entraremos nas referências a partir do versículo número 14. Nas referências a partir do versículo número 14. Efésios capítulo 5. Amém, irmãos? Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Está escrito o seguinte a palavra de Deus. Aleluia, Pai. Santo é o teu nome, Senhor. Efésios 5. Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Deus, de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Vamos repetir. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Aleluia, Pai, louvado seja Deus, glória a Jesus. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, e justiça, e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo, é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo se esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como anécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus, pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Amém, irmãos? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Vamos, irmãos, entrar nas referências de imediato, né? Para que nós possamos avançar mais um pouquinho aqui, né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. A referência, irmãos, está aqui a partir do versículo número 11, que diz: E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Né? O que são as obras infrutuosas das trevas, irmãos? Né? É tudo aquilo, irmãos, que não é feita sobre a luz, que não é feita para o bem. Né? Tudo isso são obras infrutuosas das trevas. Né? Principalmente, irmãos, cultos de idolatria, né? Cultos a demônios. Tudo isso é obras
infrutuosas da terra. Né? Então os filhos da luz não deve, não pode e jamais comunicará com as obras infrutuosas das trevas. Não somente as más obras que o homem natural pratica no seu dia a dia, né? Tudo aquilo que não presta, né? Rodada de cerveja, prostituição, né? Essas, mesa em roda dos escarnecedores, mas também tem as obras malignas, né, que o mundo pratica. Então nós não devemos comunicar com eles. Deixa eles fazer o que eles fazem, né, eles acertarão com Deus, e nós apenas orientamos, alertamos, instruímos através da santa palavra de Deus, mas jamais manter contato com eles em tudo que é lugar, né, todo tipo de lugar que não nos convém, né? As obras das trevas, versículo 11. Aquele que em tudo, aquele que é em tudo leal a Cristo, não pode ser neutro, nem manter silêncio quando as obras infrutuosas das trevas, quanto às obras infrutuosas das trevas. Vou repetir. Obra das trevas. Aquele que é em tudo leal a Cristo não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às obras infrutuosas das trevas. Obra infrutuosa das trevas, irmãos, é todo tipo de obras que não traz edificação. Né? Tudo que não edifica, né? Avançando, né? No caminho do amor, praticando as boas obras, né? São obras infrutuosas das trevas. Né? Aquele que em tudo é leal a Cristo não pode ser neutro, nem manter silêncio quanto às obras infrutuosas das trevas. Versículo 11. E a imoralidade, capítulo 3, versículo 6, versículos 3 ao 6. Deve sempre estar pronto a desmascarar, repreender e denunciar o mal em todas as suas formas. Bradar sinceramente contra toda a iniquidade é odiar o pecado. Hebreus, capítulo 1, versículo 9. Tomar posição com Deus contra o mal. Salmo 94, verso 16. E permanecer fiel a Cristo, o qual também denunciava as obras das trevas. João, capítulo 7, versículo 7. Isaías, capítulo 15, versículo 18 ao 20. Isaías, capítulo 7, versículo... João, capítulo 7, versículo 7. Isaías, capítulo 15, versículo 18 ao 20. Confira em Lucas, capítulo 22, versículo 28. Versículo 18. Está escrito o seguinte, versículo 18. Né? Aleluia, Pai, louvado seja Deus. Glória a Jesus. Então, e não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos e hinos e cantos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com o vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. E a advertência da referência diz: vinho. A declaração de Paulo, no versículo 18, demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que
a pessoa não pode estar embriagada com vinho. E não mesmo, e ao mesmo tempo, cheia do Espírito. Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Vamos repetir. O vinho, a declaração de Paulo no versículo 18, demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito Santo. Ou seja, as duas coisas não combinam. Ou seja, a cabeça cheia de vinho, né? O homem bêbado, com a cabeça cheia, né? Ele não tem como sequer receber o Espírito Santo. Né? É necessário estar purificado de corpo, alma e espírito. Estar vivendo em santificação para poder receber o Espírito Santo. Não tem como. Né? A declaração de Paulo no versículo 18 demonstra que a plenitude do Espírito Santo depende do modo como o crente corresponde à graça que lhe é dada para viver em santificação. Isso quer dizer que a pessoa não pode estar embriagada com vinho e ao mesmo tempo cheia do Espírito Santo. Paulo adverte todos os crentes a respeito das obras da carne, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Gálatas, capítulo 5, versículo 19 ao 21. Confira em Efésios, capítulo 5, versículos 3 ao 7. Além disso, os que cometem tais coisas, Gálatas, capítulo 5, versículo 21, não terão a presença interior do Espírito Santo, nem a sua plenitude. Noutras palavras, não ter o fruto do Espírito. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 ao 23. É perder a plenitude do Espírito. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Ver em Atos, capítulo 8, versículo 21, nota. Aleluia, Pai. Porque a partir do momento, irmãos, que o crente recebe o Espírito Santo, né? Se ele passar, permanecer vivendo, recebeu porque estava até o presente momento em santificação. Aí recebeu o Espírito Santo. Né? Desceu as águas batismais, cumpriu toda a lei e a justiça, em santificação, de corpo, alma e espírito. Então ele recebeu o Espírito Santo. E a partir daquele momento, irmãos, ele passa a produzir frutos do Espírito. Só coisas boas, só as coisas que edificam, né? Seus procedimentos, seu levantar, seu caminhar, né? Seu andar, aonde vai, né? Os caminhos por onde percorrem, aquilo que faz, aquilo que fala, aquilo que produz, tudo passa pelo Espírito Santo do Senhor. O Senhor Jesus disse na sua palavra, aquele Consolador
que o Pai enviará em meu nome. Eu vou, mas não vos deixarei órfão. Aquele Consolador que o Pai enviará em meu nome vos ensinará todas as coisas. Vos fará lembrar de tudo quanto eu disse. Né? E vos ensinará todas as coisas. Então tudo, sem exceção, tudo de bom que nós fazemos, que nós praticamos no dia a dia, provém do Espírito Santo que vive em nós. Né? Tudo. Né? Nós passamos a exercitar o amor e as boas obras. Obras essas que provêm de Deus. Né? Jamais praticaremos más obras, que o Espírito não permite. Né? É disso que o Paulo está falando. A pessoa que vive com a cara cheia de mosto, cara cheia de vinho, embriagado, que vive tocado à base do álcool, né? Ela jamais, não tem como, irmãos, receber no corpo físico mortal dela aquilo que é santo. O Espírito Santo jamais habitará no corpo sujeito ao pecado. Você tem que abandonar, tem que deixar o mundo e o pecado, viver em santificação de corpo, alma e espírito, para você receber o Espírito Santo do Senhor. É disso que Paulo está falando. E continua falando da palavra de Deus, ainda, novamente fazendo menção ao versículo 18 ainda. Enchei-vos do Espírito. Né? Do 18, né? Nessa sequência aqui, né? Ele fala, né? E não vos embriagueis com vinho, em que há contendas, mas enchei-vos do Espírito. E aqui a referência diz, enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, imperativo, passivo, presente. Enchei-vos, imperativo, passivo, presente. Tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. Vou repetir. Enchei-vos do Espírito. Enchei-vos, imperativo, passivo, presente. Tem o significado em grego de ser enchido repetidas vezes. A vida espiritual do Filho de Deus deve experimentar a renovação constante. Gálatas capítulo 5, versículos 3, 14 e 19. Gálatas capítulo 4, versículo 22 ao 24. Romanos capítulo 12, versículo 22. Mediante enchimentos repetidos do Espírito Santo. Aleluia, Pai. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia, Pai. Primeiro, o cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão. Vou repetir. Primeiro, o cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão. Ver em Atos, capítulo 1, versículo 5. Atos, capítulo 2, versículo 4. Mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para adoração a Deus. O cristão deve ser batizado no Espírito Santo após a conversão. Ver em Atos capítulo 1, versículo 5. Atos capítulo 2, versículo 4. Mas também deve renovar-se no Espírito repetidas vezes para adoração a Deus. Serviço e testemunho. Ver em Atos capítulo 4, versículo 31 ou 33, nota. Segundo,
experimentamos enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Jesus Cristo. Que lindo, né, irmãos? Experimentamos os enchimentos repetidos do Espírito Santo quando mantemos uma fé viva em Cristo, em Jesus Cristo. Ou seja, nós somos renovados, irmãos. Somos renovados todas as vezes que façamos ou que fizermos, né, oração de Pentecostes, né, buscando fervorosamente, juntamente com a igreja. Em todas essas vezes, o Espírito Santo do Senhor manifesta no crente, né, nesse tipo de crente, esse crente fervoroso, varão e varoa, valorosos, temente a Deus, que vive em santificação de corpo, alma e espírito. Todas as vezes, junto com a igreja, ele manifesta em nós, porque estamos preparados. Então, é uma chama que não se apaga, a chama permanece acesa, a chama do Espírito Santo em nós, dando, produzindo, operando somente bons frutos para edificação. Para nós, para aqueles que nos ouvem, que nos veem, que estão à nossa volta, na igreja, no trabalho, onde quer que estejamos, ele opera em nós para a edificação de todos. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos, um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus. Amanhã estaremos de volta com um novo vídeo, uma nova mensagem em nome do Senhor Jesus. Amém? Aleluia, Pai, louvado